Olá, sejam muito bem-vindos ao ObviaCast, a mais uma edição, o seu podcast de tecnologia e empreendedorismo. Eu sou a Fernanda e era um prazer estar aqui novamente com os meus amigos. Sejam bem-vindos todos. Hoje a gente tem um bate-papo muito legal com um convidado muito especial que vocês vão adorar, vai ser sensacional. É isso aí, Adriano Faria, secretário de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte. Meu amigo, tá? Há mais de 6 anos. Adriano já foi secretário de esportes, Adriano já foi secretário de administração, hoje secretário de Desenvolvimento Econômico, já lavou prato. Já, muito. E eu queria saber qual missão é mais difícil, essas todas que eu te falei ou ser pai da Maria Fernanda? Aí você colocou um páreo duro, né? Acho que ser pai da Maria Fernanda, sem dúvida nenhuma, foi o maior desafio, né, da minha vida até hoje, mas pelo menos essa é uma missão que eu faço de forma compartilhada, né? A Maria Fernanda tem uma super mãe, que é a Camila, minha esposa, que dedica 90% da vida dela a Maria Fernanda. Os outros 10 que sobra, ela faz uma janta de vez em quando para mim quando eu chego tarde, né? Mas sem dúvida nenhuma é um grande desafio, né? Você ser responsável por um ser humano, pela formação, né, de um ser humano, um mundo em que muitas vezes a gente mais discorda do que concorda, né, com o que a gente vê. Então, colocar um ser humano que está aí novo no mundo, né, no rumo certo, é um grande desafio. Uma grande missão, né, Adriano? Muito legal. Assim, desses desafios todos aí também, eu imagino que desses 3 anos que se passaram aí, eu queria que você contasse um pouco da dor, né, de estar com um time tão apaixonado na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e agora eu tô vendo que você tá mais... Você tá pegando forte, hein? Você tá indo só em tema... Ele não veio pra brincar. Não veio pra brincar, não. Eu acho que o maior defeito do cruzeirense, e quando eu ia no estádio ali até ano 2013, que eu acho que foi um ano espetacular pro Cruzeiro, eu era um dos maiores críticos à própria torcida do Cruzeiro, porque a gente era de uma arrogância com nós mesmos. É verdade. Então, nós chegamos ao cúmulo, por exemplo, de em 2014 vaiar o Alex em campo. É mesmo? O cara que entregou tudo, né, no ano de 2013. E eu sempre me perguntava o que poderia mudar para que a torcida do Cruzeiro pegasse um pouco do que é a torcida do Atlético, que apoia de qualquer jeito, que tá perdendo e tá junto e não desiste até o final do jogo. E infelizmente a gente teve que passar pelo pior momento possível. Foi muito pior do que, né, nós imaginávamos que poderia ser. Não sou defensor ferrenho da SAF, não, mas eu acho que se ela foi criada para um time, foi pro Cruzeiro, porque acho que era o único modelo de salvar o Cruzeiro daquele modelo ali, era, né, esse novo modelo de profissionalização. Então eu me sinto um resgatado aí. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Você, tão expansivo, comunicativo, como que você foi parar numa faculdade de economia? Que loucura, hein, Rodrigo? Na verdade, eu sou de um tempo em que não existia TDAH, não existia bullying, né? As coisas eram mais liberadas. E para alguém, né, extremamente hiperativo, muito expansivo, comunicativo, como eu, óbvio que eu não fui o queridinho, né, e o mais bem-sucedido na escola. Era muito popular, era amigo de todo mundo, conhecia todo mundo, me envolvia, né, nas questões de coletivo, era líder de turma, e gincana eu queria ganhar, então montava a minha equipe, campeonato de futebol, a gente, né, sempre estava envolvido, mas dentro de sala de aula, os professores, né, tinham algumas queixas em relação ao meu comportamento. Então todo mundo sempre falou que eu ia ser advogado. Por falar, esse cara aí vai ser advogado e vai dar nó em pingo d'água. E meu pai tinha uma empresa, meu pai era comerciante aqui no centro de Belo Horizonte, desde os 10, 11 anos que eu frequentava a empresa dele nas férias, e com 13 anos ele me efetivou ali, já que as minhas notas na escola já não eram, né, tão promissoras assim. Ele falou assim, você não vai ser pesquisador, não vai ser acadêmico, vem pelo menos aprender a vender. E eu comecei a trabalhar com meu pai, e num determinado momento ele entendeu que a faculdade de Direito não agregaria, imaginando que eu seria meio que um sucessor, daria continuidade, né, no negócio. Então ele queria que eu fizesse administração.
E por Deus, que na época a Patrícia Pilar era uma atriz que estava, né, muito em alta na televisão, e ela era casada com o Ciro Gomes. E eu pus na minha cabeça, alguém falou errado que o Ciro Gomes era economista, e eu fiz economia por causa do Ciro Gomes. Poxa. Só que depois que eu terminei o curso, eu descobri que o Ciro Gomes é advogado. Então eu fiz essa volta toda para ficar no mesmo lugar. O Ciro Gomes é um advogado, obviamente, né, que muito curioso e fez algumas especializações, né, na área de economia e de finanças. Então todo mundo acha que ele é economista, né? Enganou, inclusive eu. Então a economia veio numa tentativa de driblar, né, meu pai, de fazer algo que ele achava que eu poderia usar na empresa, mas mal sabia ele que era justamente na faculdade que a empresa ia pro beleléu, né, que eu ia descobrir outras paixões. Seu caminho, né? Muito bacana. E foi na faculdade que você se interessou, assim, uma área mais, vamos falar assim, política, uma questão mais de liderança de equipe? Conta um pouquinho como é que foi essa... Não estava no plano, não. A ideia da faculdade inicialmente era festa mesmo, era o que eu cheguei lá buscando. E aí, o que acontece? O curso de economia não é um curso muito promissor para quem quer festa, né? Na minha turma, nós éramos aí 80% de homens. Então, pensando nisso, pensando na minha calorada, desde o primeiro dia de curso, eu já tentei fazer amizade ali com o pessoal da contábeis, da administração, que tinha um público feminino, né, mais apropriado para uma calorada. E aí eu meio que acabei virando um RP da calorada, sendo calouro. E a tradição na PUC é que o diretório acadêmico, né, que organizava as festas. E aí, pouco tempo depois da calorada, tinha uma eleição, né, do diretório acadêmico, e o presidente do DA estava se candidatando ao DCE, que era o diretório, né, central. E a irmã dele era da minha sala e ela falou: olha, você precisa desse cara aqui, porque por causa ele chama o pessoal para festa, né, mobiliza muito, conhece todo mundo do prédio, então a turma mais nova você vai conseguir, né, levar. Você até conhece, é o Henrique, né, mais conhecido como Lobo, e foi o Henrique que me abordou e me chamou para esse negócio. Eu perguntei para ele: o que tem lá? Aí ele começou: não, tem participação política, a gente debate mensalidade né, aumento de mensalidade passa por nós, então a gente tem uma atuação. Até então ele não estava me agradando, não. Aí no fim da conversa falou assim: e a gente participa de todas as caloradas porque o DCE patrocina, a gente participa das viagens, então tem viagem pro Brasil inteiro que a gente patrocina, brilhou, né? E nós temos o projeto de abrir uma casa noturna do DCE. Eu falei: você ganhou um apoiador para contar comigo. Esquece nessa e eu tô nessa aí. E foi isso que, né, que me fez entrar, né, inicialmente para esse meio um pouco mais político, que é o do movimento estudantil. Pô, legal. Bacana, show de bola. Você falou que você foi secretário de esportes também, né? Cultura, esporte e juventude, né? Cultura, esporte e juventude, exatamente. E você gostou de ser secretário de esporte? Pra caramba, apesar de, né, quem tá vendo na câmera aí, não eu sou um esportista nato, né, não pela prática. Mas é justamente isso que eu ia te perguntar, porque tem um amigo nosso, sócio da obra, inclusive, o Léo Antunes, você conhece bem, ele fala que ele foi o melhor ponta esquerda que tinha lá no Granja Adélia, o Granja Verde, no bairro que ele morava, aqui em Contagem, sabe? Então, para todo mundo, ele era o melhor, mas ninguém nunca viu ele jogando. A sua paixão pelo esporte é porque você jogava futebol pra caramba igual ele ou porque... Ô, Rodrigo, a minha posição era goleiro. Então, você imaginar um cara de 1,69m de ir pro gol, você imagina o tanto que eu era pior na linha, né? Pra turma me mandar pro gol. É mesmo? Jura? Eu era goleiro, cara. Era o máximo que me aceitava era no gol. Não tinha muito futuro na carreira de jogador de futebol, não. Caramba. Agora, me conta uma coisa. E aí você formou em economia e dali você foi para fora ou foi antes da faculdade? Não, a minha faculdade de economia demorou 8 anos. Porque quando eu já estava chegando na... economia com medicina, né, junto? Tinha uma residência... Eu inventei a residência, né, no curso de economia. Eu fui o primeiro da história. Mas a hora que começou a chegar perto, né, da época de formatura, foi quando o campo político de verdade se aproximou. Apesar, né, do meu ingresso no Diretório Central dos Estudantes ter sido com interesse nas festas, e isso realmente aconteceu. Nós fizemos as melhores festas, e daqui a pouco eu posso detalhar um
um pouco. Nós conseguimos concluir o projeto e realmente abrimos uma casa de show que funcionou aqui na Getúlio Vargas. Chamava Casa do Estudante, tinha uma agenda de terça a domingo e era gratuito, aberto para os estudantes da PUC. A gente fez uma história bem legal nessa parte cultural. Né? Foi muito legal. Mas aí aconteceu que eu gostei do processo, das reuniões, da tomada de decisão. Às vezes, para aprovar uma festa ou outra, eu precisava formar ali uma maioria. E na reeleição, né, na eleição seguinte dessa gestão, o presidente, né, que era o Henrique, me chamou para ser o vice dele. E na véspera, ele tinha uma filiação partidária na época, e esse partido chamou, falou, ó, tá chegando aqui que você tá chamando um cara que não é do partido para vice, amanhã você dá um treco aí, você sai da faculdade e a gente vai ficar na mão, né, desse cara que a gente não sabe quem que é, então ou ele filia no partido ou então não vai ser ele. E aí, quando ele contou isso pra mim, a gente não era tão amigo como é hoje. Hoje nós somos, né, compadres. Eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho da minha filha. A gente mora, legal. Nós somos vizinhos de porta. Ai, que legal. Mas na época a gente não era tão amigo assim. E eu abri fogo contra ele. Eu falei, cara, então agora é uma disputa e nós vamos medir garrafa, então. E eu comecei a pegar pessoas da chapa, comecei a mobilizar. E eu fui eleito vice-presidente, né, por uma maioria, e formei um grupo de independente. E aí, para fazer frente a isso, até de pirraça, eu me filiei ao partido adversário ao dele. É mesmo, cara? Que eu nem sabia muito o que defendia, que tipo de proposta, não. E a hora que eu cheguei nesse partido para filiar, e aí a notícia que rodou é: o vice-presidente do maior DCE da América Latina, por livre e espontânea vontade, tá vindo aqui filiar no partido. É mesmo? E aí eu comecei a sofrer assédio do pessoal me ligando e me chamando para as coisas. Deu 2 meses, eu tava sentado com o governador, né? Na época era o Aécio. Eu já tava acompanhando eventos, o pessoal já tava me chamando, eu já era citado. Então, tá aqui no evento vice-presidente da PUC. 6 meses depois, eu fui eleito presidente estadual da juventude, né? Que é o PSDB, né? Que era o partido do Aécio. E 6 meses depois começou a campanha e eu fui um dos coordenadores da campanha. Eu rodei o estado inteiro. Então foi tudo muito rápido. Então eu não tive muito tempo de assimilar quando terminou a faculdade, quando começou a política e logo depois disso também veio o convite para entregar o governo do estado. Então foi tudo muito, muito ao mesmo tempo. Então assim, de um estudante universitário que foi ali atrás de festa, num estalar de dedos, eu virei político, né? Eu já comecei tanto do ponto de vista partidário, quanto eleitoral, quanto no poder público, né? Como exercendo cargos públicos. Então, é até difícil eu conseguir, porque não foi planejado mesmo. Foi muito sem querer, foi muito por acaso, foi muito no instinto, assim. Que bacana. Quanto tempo você ficou nesse processo na PUC, quando você viu, você já estava, né, nos partidos políticos, participando ativamente dessa parte política mesmo? Você falou que não consegue assimilar, mas foi o quê? 2, 3 anos? Mais tempo que isso? Enfim, conta um pouquinho até você ir para fora, como diz o Rodrigo, né? Tá, então já vamos até ir para fora? Então vamos lá, vou tentar resumir assim. Não, resume não, conta tranquilamente, a gente tem bastante tempo aqui, pode ficar à vontade. Então, desse período, né, que eu não consigo colocar numa linha do tempo, mas logo que eu saí da faculdade, eu já estava muito enraizado, né, na política, já tinha um cargo de diretoria no governo do estado, era presidente, né, da juventude do PSDB, tinha participado da campanha e eu coloquei na minha cabeça que a partir dali tudo daria certo. Eu falei, olha, cheguei na faculdade, nunca pedi nada disso, as pessoas foram me escolhendo, foram me chamando para cargos. Tudo que eu participei nesse processo inteiro, em nenhum deles eu me propus a ser. Eu fui sendo convidado, eu fui sendo chamado, as pessoas foram reconhecendo e tem uma hora na cabeça da pessoa, quando tudo começa a dar certo, você começa a se achar meio super-homem, né? Meio acima da média dos demais, você começa a ficar excessivamente, né, otimista. Veio a eleição de 2014, eu cheguei mais ou menos nessa mesma vibe, mas agora eu vou voar, agora vai dar tudo certo. O meu melhor amigo à época, né, o Caio Narcio, infelizmente faleceu de Covid, era candidato a deputado federal, e então a eleição dele era um brother, uma pessoa da mesma idade que eu, que tinha participado de todo esse processo, né, da PUC, do movimento estudantil, indo para Brasília como deputado, então era algo que a gente sonhava. Nós tínhamos ali uma convicção muito grande da eleição do Aécio, né, para governador e uma continuidade do governo de Minas. E aconteceu, né, o que todos vocês já sabem,
sabem, praticamente tudo errado. A única coisa que deu certo na época foi a eleição do Caio, porém um grupo político à época que estava espalhado no gabinete, né, de deputado, no governo do estado, numa secretaria de estado, teve que caber todo mundo dentro do mandato. Entendi. E os espaços ficaram muito restritos, a remuneração também não ajudava muito. E naquela época eu fui para a prefeitura. Eu recebi um convite para coordenar um projeto, né, na prefeitura, a construção de um prédio grande, que é o Centro de Referência da Juventude, ali na Praça da Estação. E eu recebi essa missão meio que como sobrevida. Então, apesar de estar tudo errado, ainda saí disso tudo, né, com um cargo no gabinete do prefeito, né, o Márcio muito bem avaliado na época. E aí, 2 anos de trabalho intenso, tanto para acompanhar a obra, né? Uma construção nunca é fácil, sempre tem muitos problemas, é uma obra no espaço tombado, então era uma obra muito complicada, e que lidava com o público também muito delicado, porque estava naquele momento, quando surgiu a Praia da Estação, não sei se vocês se lembram. Lembro. O governo editou um decreto que restringia o uso das pessoas na Praça da Estação, ocupação na Praça da Estação. Inaugurou a fonte, a praça foi revitalizada. Entrar, né, cara? Então, a ideia era para preservar aquela obra recém-inaugurada, fez uma série de limitações. E aí um grupo que estava disperso resolveu se mobilizar, criaram esses eventos que era a Praia da Estação, que o pessoal meio que se preparava, né, como se fosse praia, né? De biquíni. E dali surgiram movimentos, todos eles militantes da área, né, da juventude. Esses movimentos foram muito fortalecidos e que deu origem ao Carnaval de Belo Horizonte. Então, se hoje a gente tem 5 milhões de pessoas na rua no Carnaval, graças a esse grupo que surgiu, né, lá atrás, e que estava justamente no momento em que eu era responsável por um equipamento que não era um equipamento politizado, era um evento para políticas públicas, para desenvolvimento de projetos, mas ele acabou simbolizando, né, isso tudo. Nós conseguimos construir uma proposta naquela época que convergia a ideia do que o equipamento público se pretendia com esses anseios dessa juventude organizada. Porém, no meio do governo, nós tivemos uma intercorrência que foi aquele viaduto que caiu, né, o secretário de obras foi afastado, o secretário de governo, que é o José Valadão, que inclusive hoje é o atual secretário de governo, eu tive esse prazer de reencontrá-lo, teve que ir para a Secretaria de Obras. E nesse momento em que ele se afasta, o novo secretário que chegou não tinha passado por esse processo, não tinha essa noção política, colocou uma outra pessoa para criar um plano para esse prédio, que obviamente foi muito contra o que esses grupos organizados pretendiam. Tinha uma liderança na época muito qualificada, que é a Aura Carolina, foi a vereadora mais votada de Belo Horizonte, depois deputada. Esse momento deu para ela, né, muita repercussão. Esse grupo ocupou o prédio. E no momento em que eles ocuparam o prédio, como eu tinha uma vinculação sentimental com aquilo ali, eu me juntei a eles. Falei, olha, já que vocês vão, né, fazer essa ocupação aqui, que ela seja organizada, quem vai cuidar da limpeza, quem vai cuidar, tá aqui todas as chaves, quem vai tem tal horário, tem que fazer tal coisa, quem vai deixar a segurança entrar aqui, quem vai cuidar do uso. Então, basicamente, o que eu tinha de função como gestor do prédio, eu organizei para que eles fizessem aquilo no período, né, em que aquela ocupação demorasse. Óbvio que não foi bem aceito pelo governo, né, essa postura minha na época de meio que abraçar, né, o movimento. Eu acabei sendo exonerado. E aí minha ficha caiu. Falei, cara, eu não sou tão bom como eu pensei, eu não tenho tanta sorte, a minha estrela não brilha, né, tanto assim na política como eu achei que estava para brilhar. Não sou tão predestinado assim como eu estava imaginando. Vamos dar, né, outros rumos. A gente dá uma... Vamos dar outros rumos, né? E eu já vinha fazendo algumas matérias isoladas, né, de mestrado, então decidi pegar de vez. Então, em um semestre, eu fiz praticamente todas as matérias que faltava para eu terminar. E no início de 2017, eu defendi o mestrado no intuito de dar aula, né? E eu já tinha alguns convites, meus professores do mestrado falaram, cara, isso é muito comunicativo, e eu era muito dedicado, fazer todas as disciplinas, né, ao mesmo tempo. Então, eu imaginava que eu seria uma sumidade, né, como um acadêmico, como professor. Mas aí veio um momento de crise no setor educacional. Na época tinha o Pronatec, tinha o ProUni, né, tinha uma série de políticas ali que fomentou muito a área educacional. Essas políticas estavam em declínio, então chegou num momento de demissão de muitos professores.
Muitos professores foram demitidos naquela época. Então você começou a ter professores doutores, né? Professores com o tempo topando salários mais baixos, topando condições. Então não era o momento ali de um ingresso, né? De um recém mestrando, né? Que era a minha situação. E aí um dia eu cheguei em casa meio sem rumo, meio sem ter o que fazer, fiquei uma semana meio que na deprê, né? Tem um momento da vida que a gente passa por isso. E aí um dia eu falei, cara, eu preciso dar uma volta por cima, eu preciso fazer alguma coisa que eu jamais pensei em fazer, alguma coisa totalmente fora da caixa, porque o que eu tô acostumado a fazer não vai dar em nada, eu preciso, né, mexer. E aí eu lembrei de algo que estava, né, submerso aqui, né, dentro dos pensamentos, que foi um momento em que eu vivia em parceria com o Caio. O Caio perdeu a mãe dele, né, faleceu de câncer. Ela deixou uma herança não muito robusta, mas um valor legal, e deixou uma mensagem para ele de que ele queria, de que ele sabia que aquele dinheiro não ia fazer muita diferença na vida dele, que ele era um menino muito inteligente, capacitado, que ele conquistaria muito mais do que isso. Então que ele usasse aquele recurso para que ele tivesse experiências que ela não teve condição de viver por ter partido tão precocemente, que ele conhecesse lugares que ela não teve condição, culturas que ela não teve condição. E o Caio, recentemente, na época, ele tinha acabado de namorar com uma menina, então tava meio que naquela paixão, mas foi esse mesmo, já tinha planejado a viagem. E a gente sempre conversando, perguntando como é que tava. Na segunda semana ele me disse que ia voltar, que não estava aguentando, que estava muito sozinho, muito solitário, saudade da namorada, sem saber o que ela estava fazendo aqui. Namoro novo, assim. Ele estava numa paixão grande. Eu conheço. E aí eu falei, cara, já que você está prestes a fazer uma loucura que eu não quero que você faça, eu só consigo te convencer fazendo uma loucura também. Vou entrar na internet aqui agora, vou comprar uma passagem, daqui no máximo 3 dias eu tô chegando no lugar que você tiver para te encontrar, para ficar com você até eu ver que você tá bem, para você continuar, mas não desiste disso não, porque eu acho que é algo que vai fazer a diferença na sua vida. Foi uma loucura, não tinha nem passaporte na época, eu nunca tinha viajado para fora do país, não sabia nem verbo to be em inglês, então a única coisa que eu lembro é eu descendo no Charles de Gaulle, né, que é o aeroporto de Paris. E o que eu faço agora, né? Até então era tudo em português, tudo no Brasil. Então eu demorei umas 4 horas para conseguir sair do aeroporto, até que eu reconhecesse um brasileiro que conseguisse me levar. O seu voo não saiu de Paris para Dublin, não? Você teve que desembarcar? Isso aí foi bem antes. Essa viagem foi bem antes. Ah, tá. A Dublin foi a segunda vez que você foi. Dublin foi a segunda vez. E aí eu acompanhei ele, né, parte dessa viagem, e fiz um compromisso com ele. Olha, eu não posso, não tenho recurso financeiro e também tenho que voltar para o meu trabalho, eu não posso te acompanhar fisicamente, mas eu estarei com você durante toda a sua viagem. Todo lugar que ele o próximo destino que ele ia, eu escolhi o hotel, eu entrava naqueles sites de mochileiros e tal, então eu já fazia para ele o roteiro, ó, você vai chegar no lugar tal, você vai ficar em tal hotel, você vai visitar tal e tal coisa, isso aqui é imperdível, isso aqui é culinária local, tá aqui um contato aqui de um guia, e eu fui fazendo esse roteiro, e eu tinha isso tudo salvo. Então nesse momento em que eu não sabia o que eu ia fazer da vida, veio a ideia, eu vou resgatar o roteiro do Caio, vou vender tudo que eu tenho, vou vender carro, vou vender geladeira, vou vender tudo que eu tenho e vou refazer essa rota que ele fez. Então, né, na sua pergunta, como é que foi aí da faculdade até sair, né, para viajar o mundo, basicamente a história é essa, e tem alguns desdobramentos aí que agora vocês comandam. Ai, que bacana, que show! Eu acho maneiro esse tipo de experiência fora, né, cara? É o lugar que você chora e a mãe não escuta, né? A gente costuma dizer isso. E sabendo que você foi DJ lá também, né? Dishwash, né? Cara, eu fiz muita cara. O Kitchen Porter, né? Não, um nome chique pra não... Você foi DJ, Quando me perguntavam, eu falava que eu fui DJ e tal. Mas aí na hora que... Porque é DJ, né? Na verdade. Mas lavei muito prato lá também. Mas é uma experiência massa, né? Cara, tem um negócio que não sai da minha cabeça, que eu cheguei em inglês 0, né? Então, ainda é mais difícil quando você vai para uma outra cultura, para um outro lugar. Não tava com a autoestima, né, lá nas alturas, tinha tomado algumas porradas da vida, muito indeciso. E aí eu me lembro que na minha sala eu reclamei que eu não conseguia fazer nada. Eu pensei, cara, Deixa eu só dar uma parte aqui, porque às vezes a gente fala as coisas e a galera, não é todo mundo que entende. Quando eu falei que você foi DJ, porque quando me perguntavam a minha profissão lá, eu falava que eu
Aí o cara, você é DJ? Aí eu ia embora e tal, mas era lavando prato. Obrigada por explicar. A galera que não viveu isso aí não sabe, né? Conta um pouco mais dessa experiência pra gente. E aí esse amigo falou, cara, tem um serviço que eu faço aí, que às vezes eu faço só pra tirar uma grana extra, que você não precisa de nada. Se você quiser, vambora. O que era? Tinha os shows, né? Na Irlanda tem muito show de rock. Então eles têm uns campos, uns espaços meio rurais. E que eles montam um palco e fazem show de rock o final de semana todo. E aí chega na segunda-feira de madrugada, tem que ir uma equipe para limpar. Então basicamente é limpar lixo, né? Do show. E aí eu saí de casa, era 4h30 da manhã, mais ou menos 2, 3 graus negativos, de bicicleta, chovendo. Pedalei cerca de 10, 12 quilômetros para chegar no local onde seria feita a seleção de quem ia. E eu não fui selecionado. Então eu voltei pra casa, debaixo de chuva, chorando, falando, cara, eu não consigo ser limpador de sujeira de show. Olha o nível aqui, né, que eu cheguei de derrota. É bom que a gente ri hoje, né? Porque cara, é uma loucura. E aí eu voltei na escola, né, que eu tava estudando, e falei, eu quero fazer 2 turnos. Eu quero estudar 2 turnos ao mesmo tempo, porque eu preciso rapidamente, né, aprender, de ter o inglês. E aí comecei a estudar bastante, então comecei a evoluir um pouco. E aí, um dia eu falei, agora tá na hora de eu já arrumar um trabalho, porque a grana começou a acabar. E não é só a grana acabar também, você viveu isso. A gente fala que quem converte não diverte, isso vale pra rico em viagem. Pra quem tá quebrado, pra quem tá apertado, você ir num bar e pagar 6 euros numa pint, né, que é um copo de cerveja, que você tá com o dinheiro que você trouxe do Brasil, que você trabalhou pra ter, você juntou pra ter, isso custa R$40, você não vai tomar 2, 3. Então até a sua diversão, né, você começa a ficar mais em casa, você começa a sair menos. Então você já começa a ficar meio deprimido também, né? De não ter, sem companhias. De não ter qualidade de vida. E aí o que eu fiz? Eu entrei no Google, digitava lá bares, e aí eu salvando todos os e-mails, eu montei uma lista de uns 400 e-mails numa planilha, montei uma mensagem padrão usando o Google Tradutor e disparei para todo mundo, né? Para essa lista. 20 minutos depois eu recebo uma ligação. Obviamente que eu não entendi nada. Desci correndo lá na cozinha, onde algumas pessoas que moravam comigo na mesma casa, a gente compartilhava a casa, entreguei na mão de alguém e a pessoa falou assim, tá precisando de cobrir um kitchen porter hoje, porque o cara não foi. Você topa? Eu falei, topo, vamos lá. Então eu fui para um negócio que eu não sabia, né, o que era, como é que funcionava. E como o cara não tinha ido, eu cheguei com 2 horas de atraso. Então, literalmente, é uma sala do tamanho dessa aqui, com bandejas de prato empilhadas do chão até o teto. Nossa. Foi isso que eu, né? Foi isso que eu topei. Foi sua visão. Foi a minha visão de cara. E aí eu topei, né? E fui tentando e quebrei prato. É difícil, né, cara? É difícil, né, cara? No início foi muito complicado. Você faz um negócio que você não tem habilidade. Você acha que chega lá, as pessoas falam assim, vai pra lá, você vai lavar prato, você vai cuidar de cozinha, fazer uma... Mas chega lá... As pessoas romantizam demais esse processo. Não são 10 pratos, não. Eu me lembro que eu trabalhava num restaurante que era do lado do estádio do Arsenal. Quando tinha jogo do Arsenal, eu olhava pra fora do restaurante assim, ó, tinha uma fila como daqui na Praça 7. Da Savassi na Praça 7. Você começa a calcular isso em prato. Eu calculava em prato. E às vezes sozinho, cara, lavando 5.000 pratos e tal. E eu conto pros meninos que era tanto prato que tinha dia que eu falava, desculpa, mas esse aqui eu vou jogar fora, eu não vou lavar, não. Eu punha no lixo e falava tchau. Porque eu não tinha condição, cara. É um sofrimento, né? E aí, Rodrigo, pra coisa piorar... se for o meu dia de maior autoestima, voltei a ter um emprego, né? Fui aprovado, o dono lá foi lá, me chamou, eu não entendi o que ele falou, mas eu saí de lá com o indicativo, né? De que eu tinha um emprego. Cheguei em casa, era mais ou menos 2 horas da manhã, chovendo, com frio, né? Pelo menos não tava chorando, né? Tava mais... Demais, né, cara? E eu era casado na época. A minha esposa, à época, estava sentada na cama com a luz acesa, chorando. A hora que eu entrei, eu falei assim, o que aconteceu, né? O que tá pegando aqui? Ela, eu quero separar. Poxa. Eu entendi que a gente tem planos de vida diferentes, objetivos diferentes e tal. Eu quero separar. Então, acho que a hora que eu consegui dar um up, eu tomei mais... Montanha-russa. Mais uma porrada para trás.
saí, né? Fui dar uma volta, passei praticamente a madrugada toda andando, né? Pensando na vida. No outro dia eu voltei e falei, olha, você tem mais pelo menos uma semana aí para você pensar. Não é a primeira vez que você quer chutar tudo pro alto e tal. E semana que vem a gente volta a conversar. Se for algo definitivo, a gente vê como é que a gente faz para terminar essa jornada aqui. E aí, na segunda vez, né, que a gente foi conversar, ela disse que era algo definitivo. Ela era advogada, quer dizer, ela ainda é, né, porque ela tá viva. Mas ela trabalhava num escritório muito conceituado e com o inglês que ela voltaria, então ela já tinha uma promoção garantida. Então, tipo assim, ela voltaria, ela voltaria na área dela, muito bem empregada, muito bem relacionada, né? Ela era menina, né, bonita, então, obviamente, cortejada. Então, eu já comecei a imaginar ela descendo no aeroporto igual uma atriz, né, de novela. Pentinho e eu, né, o cara que saiu daqui, esse político, mestrado, né, o cara que queria ser professor, com o máximo, né, de experiência de lavar, DJ, né? Das suas andanças, assim, ô Adriano, que cultura que mais te impactou, assim, que você achou assim, cara, isso aqui é do caralho, assim, um negócio maravilhoso? Pois é, até então, eu já tinha feito algumas, né, viagens, principalmente na América do Sul, então eu já tinha conhecido muita coisa por aqui. E aí, né, nessa decisão, então eu falei, olha, então tá aqui sua passagem, você volta pro Brasil, eu não vou voltar. E eu fiz um cálculo, né, com o recurso que eu tinha. Eu ainda tinha alguns meses do curso, né, de inglês que eu tinha. E a mesma escola que tinha na Irlanda também tinha em Sydney, na Austrália. Então eu poderia terminar o curso na Austrália. E estava chegando no inverno, né, da Irlanda e verão da Austrália. Então, para um cara recém, né, solteiro, eu ia, né? E aí, quando eu comecei a olhar a passagem, era uma coisa assim, astronômica. Uma passagem Irlanda, né, Austrália, em euros, era muito caro. Então eu fiz uma conta e falei, olha, tinha um aplicativo, chama Rome to Rio, você coloca origem e destino e ele te dá as opções mais baratas. Então eu falei, olha, eu vou pegar sempre a opção mais barata que eu tiver, saindo do lugar que eu tô, indo na direção, eu só preciso ir no rumo. Então, da Irlanda, né, até a Austrália, eu tinha um rumo que eu tinha que seguir mais barato, mas tinham alguns locais que eu queria muito passar, porque eram os locais da viagem do Caio que eu tinha acompanhado. E eu queria imaginar como é que tinha, e ver o que eu tinha, né, imaginado. O que eu tinha imaginado. Eu acho indescritível você chegar, a hora que você sai do Cairo, que é uma cidadezinha, tipo um Ribeirão das Neves, no local, né, com o menor IDH possível que você possa imaginar ali, e de repente, a hora que abre um clarão, tá as pirâmides na sua frente. Eu acho que é algo indescritível, apesar das dificuldades do Egito, né? Não é um local muito fácil. Uma outra experiência muito similar é quando você passa por uma portinha assim, bem pequenininha, e na sua frente está o Taj Mahal. E aí você vê aquele monumento branco, gigante, na sua frente. Apesar da experiência índia, também não é muito fácil. Você não pode, né, consumir nada de comida, praticamente nada. Eu só tomava Coca-Cola, comia pão de forma e mesmo assim passava mal. Nossa. Então, tem os seus percalços, né? Um outro lugar também que me marcou muito foi Istambul, porque você atravessa um rio, você sai da Europa, chega na Ásia, você tem uma cultura muçulmana, mas já moderna, né? Então eu fui em alguns países muçulmanos, mas a Turquia é muito fora da curva, mas também tem seu percalço. Teve um atentado terrorista no bar que eu tava. Nossa! Foi um negócio complicado, assim, do setup. Pra vocês imaginarem, vocês imaginam uma banda de rock cantando, né, em turco. Eu acho aquilo meio engraçado e resolvi fazer um vídeo, né, para os meus amigos. E eu vi a turma toda baixando, né, a galera baixando. E isso acontece muito em país muçulmano, dá um horário específico, e eles todos abaixam, virado para Meca, né, rola um negócio desse. E eu imaginei que a turma tava baixando num ritual religioso desses. E eu vi pelo celular o clarão atrás de mim, que eram os tiros. Doido. E aí eu achei isso estranho. Quando eu olhei pra trás, aí eu vi os caras com a arma e tal. Caramba, que experiência. Muito maluca, né? E eu tava com um copo de cerveja na mão, eu pulei no chão meio que atabalhoado, o copo bateu no chão e quebrou, o caco veio no meu olho.
comecei a sangrar muito. Então, logo depois, né, do ocorrido, os seguranças começaram a resgatar as pessoas, obviamente as feridas primeiro. E eu entrei na cota dos baleados, então eu fui um dos primeiros a ser resgatado ali e tal. Então foi loucura. Foi uma experiência muito louca. Mas, em resumo, né, disso tudo, a Tailândia, sem dúvida, é um lugar que, se um dia, né, eu arrumasse um emprego, que eu pudesse trabalhar de qualquer lugar, seria um lugar que eu moraria, um lugar de uma cultura muito aberta. Você se sente meio que no Nordeste ali, né, brasileiro. É um lugar muito bonito, muito acolhedor, muito seguro. Você pode andar em qualquer lugar, a qualquer horário, né? É um local muito seguro. E eu deixo a Austrália, né? E eu posso falar um pouquinho da Austrália depois, como um local que eu viveria para trabalhar. Então, assim, eu ganhei na Mega Sena, né? Ou eu investi numa startup e ganhei milhões, eu moraria na Tailândia para gastar, né? Para curtir Tailândia. A vida. Eu moraria na Tailândia. Mas se fosse para trabalhar, eu trabalharia na Austrália, e aí tem muitas coisas que justificam isso. A Austrália é um lugar fantástico. Legal. Vamos, a gente falando de viagem, né? Vamos viajar para o tempo presente. Você, como secretário de Desenvolvimento Econômico de BH, conta um pouquinho aí do que você está fazendo, como é que está a secretaria, o andamento da secretaria. Dá um panorama para a gente aí do que está rolando aqui. Deixa eu te fazer uma conexão que eu acho que é interessante, até para quem tá escutando a gente não achar que caiu, né, de paraquedas. Num desses dias que eu estava lavando prato, né, que eu contei, eu recebi uma mensagem de um amigo, que é o Henrique, que é o mesmo lá do DCE, o mesmo que me levou para a política, me mandando uma mensagem dizendo que tinha um grupo, né, de uma comitiva da Prefeitura de Contagem que estava chegando na Irlanda. Como eu já estava morando lá, eu fazer uma recepção. O Rodrigo estava nessa comitiva, né? E aí eu fui para a porta do hotel e o voo dele atrasou umas 4 horas. Então estava previsto para eles chegarem às 9, eles chegaram 1h da manhã e eu tentando segurar ali, porque o hotel ia, né, passava de meia-noite, eles iam perder a diária, eu tentando negociar, né, aquilo. Então foi quando eu conheci o Rodrigo, conheci o prefeito Alex, né? Como houve esse desacerto, o Alex me convidou para almoçar, né, no outro dia. A gente conversou, né, bastante. No final ele pegou no meu ombro e falou: Guerreiro, eu quero fazer uma gestão diferente lá em Contagem, eu quero levar coisas que a cidade não está acostumada e eu preciso de gente com essa visão de mundo que você tem, com a experiência política, né, que você já tinha conhecido. Voltando para o Brasil, me fala. E eu não voltei, né? Eu continuei viajando, eu estava nos Estados Unidos, quando eu recebi uma ligação, era o Caio, que é esse meu amigo, que foi o responsável aí, por essas viagens, por essa mobilização toda, que havia conhecido o Alex, que o Alex tinha comentado com ele que ia juntar 2 secretarias até então problemáticas, né? A cultura e o esporte eram secretarias que estavam num momento muito turbulento e que queriam uma pessoa meio fora da curva, meio fora da caixa. E o Caio falou de mim, e quando o Caio começou a me descrever, o Alex conectou e falou assim: eu conheço esse cara, tive com ele na Irlanda, eles me ligaram, estavam juntos, obviamente com esse tanto de coincidências, né? Não tinha como negar. Então, de uma pessoa que estava totalmente desacreditado, tanto da política como um todo, né? Porque o grupo que eu tinha me envolvido havia se desfeito completamente, como da minha própria atuação, pessoal, né? Eu mesmo já estava duvidando da minha capacidade. E eu cheguei em Contagem, né, para assumir essa Secretaria de Cultura e Esportes, mas eu cheguei com uma vontade, como eu falei assim, né, cara? Eu não preciso provar para ninguém, eu preciso provar para mim, né? Eu preciso provar para mim que eu dou conta. Então, eu cheguei com uma vontade absurda. E aí, quando você me perguntou lá no início, né, por que eu gostei tanto de ser secretário de esportes, eu acho que eles nunca viram um secretário tão atuante, porque eu fui em todos os eventos. Tinha 4 jogos num dia, eu ia nos 4, eu conheci todos os campos da cidade, nós organizamos. Nós fizemos uma gestão assim, muito próxima, né, dos times de futebol, tanto o pessoal da cultura também. Então foi um período de 6 meses, mas que para mim parece que foram 5 anos de tanta coisa, né, verdade. Que a gente fez. E isso acabou me valendo experiência que eu acho que eu jamais teria, né, se eu fosse construir pela via tradicional, que era pela via política, de você ter um apoio político, de você trabalhar numa campanha, ajudar. Então, eu acho que eu jamais construiria essas oportunidades se não fosse pela parte técnica, né? E aí isso me rendeu, né, 3 oportunidades maravilhosas, que foi ser adjunto de governo, depois chefe de gabinete do prefeito, depois secretário de administração, que é
né, uma secretaria coração dentro do governo, está tudo ali, né? Todos os servidores estão vinculados ali, previdência, que é um tema complicado, todos os imóveis do município, e principalmente as licitações, todas as compras, né? Tudo é feito ali. Então isso tudo me deu uma bagagem no período de 2 anos e meio, que não tem curso, né? Não tem nada que te ensine do que uma... Na prática do que uma experiência dessa. Então, toda essa experiência que eu tive, né, em Contagem, falo que foi um trainee, um doutorado, um conjunto de evolução, tanto profissional quanto técnica, me credenciaram para um cargo que, sinceramente, nunca passou pela minha cabeça, né, poder ser secretário na capital, com 37 anos, sem, né, vir de família política, sem, né, ter muita tradição nisso. Isso. Então é algo que realmente me surpreende. O que tem de novidade na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para o povo de Belo Horizonte? O que você está fazendo aí que você acha, igual você fez lá em Contagem, as revoluções que você fez lá, ou na vida, o que você está fazendo para BH? O que você está trazendo de novo? Eu acho que um dos fatores é o mesmo espírito lá de Contagem, que é de você não estar esperando algo, né, isso aparecer na sua vida, e você entender que tem alguma coisa sobrenatural nisso. Não foi algo pedido, não foi algo construído, né, não foi algo que tem uma ligação cronológica, é algo que acontece na sua vida, e você tem que mergulhar e tem que falar, cara, eu preciso aproveitar essa oportunidade, né, da melhor forma possível. E mais uma vez eu dei sorte. Ser secretário de Desenvolvimento Econômico durante a pandemia, acredito que deve ser a coisa mais ingrata do mundo, principalmente em Belo Horizonte, porque foi uma das cidades no país que ficou mais tempo fechado. Eu até tenho um pouco, né, de dificuldade de lidar com isso, porque a maioria das rodas que eu frequento, principalmente de empresários, né, tem algumas críticas a essa questão da postura, né, da prefeitura, mas como eu estava na administração na época, né, e a gente viveu esse drama, a gente não sabia o que seria, né, a gente não sabia o que era a pandemia, quanto tempo duraria, né? Quantas pessoas iriam né, ser afetadas, qual seria o número de mortes. Então eu acho que naquele momento ali, se era para errar, e eu acredito que houveram um erro dos dois lados, né? Eu acho que tanto quem fechou muito como quem fechou pouco, acho que ambos erraram, mas eu acho que ambos precisam ser perdoados, porque não tinha ninguém que tinha uma fórmula né, mágica, preparado. Muitos governantes mudaram de posição, né, por muito tempo. Mas isso gera um resultado, que hoje, de julho a dezembro, o meu objetivo era conhecer todas as organizações empresariais da cidade. Sentar com um por um, escutar um por um, entender como eram esses problemas. Então, eu acho que juntou um pouco desse meu perfil, né, de comunicar, de querer entender, de uma energia, né, muito grande, de ir em todos os eventos, de participar de tudo, com uma carência mesmo de um setor que ficou por um longo período com o diálogo, né, mais distante do que é o necessário. Então, eu acho que do feedback que eu tenho tido muitos feedbacks positivos, né, de pessoas que são referência na economia da cidade, das principais entidades. Logo de cara já foi sentido essa diferença, né? Então, eu consigo avaliar nesses primeiros aí essa aproximação, 5 meses, essa agenda aberta. Pô, isso é muito legal, capacidade cara. De abrir a agenda para todo mundo, de estar em todos os eventos. Pra você ter ideia, Rodrigo, eu fiz um levantamento das minhas agendas que eu fiz no ano passado, apenas 10% da gente que eu fui convidado. Os outros 90% eu descubro o evento e vou chego lá, me identifico, participo, quem que é o responsável, e ali eu vou conhecendo as pessoas. Que legal, cara. E as melhores reuniões que eu faço são exatamente nesses eventos, porque você consegue, né, falar de forma mais tranquila, sem muito horário. Então, desse período, vamos colocar esse recorte, julho a dezembro do ano passado, eu acho que essa é a grande entrega que o desenvolvimento econômico tem dado. Eu tenho escutado muito a seu respeito nesse sentido mesmo, porque as pessoas falam o seguinte, o poder público, ele não precisa ajudar, mas se já não atrapalhar, já tá bom demais. E o seu caso é uma coisa assim muito, muito diferenciada mesmo, porque você ajuda. Né? Então você escuta o empresário, você traz a demanda, né? Você tá do lado do cara o tempo inteiro. Então, para ele, isso é um susto, né? O que você escutava aqui era isso. As pessoas pediam, falavam assim, cara, eu não quero ajuda do poder, eu só quero que ele não me atrapalhe. E quando você chega alguém, né, que você escuta falar do Adriano, que vai atrás, que busca informação o tempo inteiro e que ajuda e pega na mão do empresário e resolve. Tudo isso, cara, é muito importante para a pessoa querer investir ou ajudar, né? A gente estava falando mais cedo
e de uma coisa interessante, que é a gente tá aqui na Praça da Savassi, aqui perto do Café Três Corações e tal, e você como morou fora e tal, você fica, a gente trocando uma ideia, você fica sempre na expectativa de trazer alguma coisa de fora para cá e tal. E a gente você falou com a gente também como que aqui na Praça da Savassi aqui poderia ser um lugar de entretenimento, como uma Times Square da vida e tal. Existe a chance disso acontecer um dia? Ou é viagem, conversa de botequim ali que a gente troca uma ideia? Tem algo, falando de cidade, né? Tem muitas coisas que quando contam pro lado positivo, acaba tendo uma consequência negativa. Belo Horizonte é uma das únicas capitais do Brasil que foi planejada, né? Então Isso. a gente já sai muito à frente de outras cidades que foram acontecendo, né? Belo Horizonte foi planejada para ser capital, ela tem, né, um planejamento urbano, pelo menos a parte interna, né, nesse limite da contorno que a gente está inserido aqui. E hoje especialistas, né, em política urbana, planejamento urbano, afirmam que as duas cidades no Brasil que têm planejamento urbano de verdade é Curitiba e Belo Horizonte. Então é uma cidade que tem uma política robusta, né? Então, o que acontece? Quando você vai fiscalizar alguma coisa e você não tem um mecanismo de aferição, de controle, de medir, de legislação, você acaba tendo que aprovar. Porque você só fala não quando você tem alguma coisa que diga que aquilo ali não pode. Se você não tem algo falando que não pode, a tendência é aprovar. Então, essa regulação da cidade bem controlada, se gera muitos benefícios, ajuda, né, para a gente planejar política pública, da gente entender deslocamento, para a gente criar, né, estratégias de para onde que desenvolve, né, para onde que a gente quer levar cada segmento. Por outro lado, ela oferece para a cidade uma condição de falar não, né, de uma forma mais técnica, né? E aí eu acho que a grande parte da reclamação dos empreendedores se dá isso, porque a prefeitura, ela acaba falando não, mas com muita substância, ela tem um plano diretor, né, bem consolidado, ela tem uma linha bem consolidada, então isso acaba sendo, eu acho que um dos, né, dos empecilhos, a aprovação de algo disruptivo, fora do ritmo, né, que traga algo diferenciado em algo mais organizado, é mais difícil do que em algo mais desorganizado. Mas eu acredito, tá? Eu tenho esperança de que a gente tem conseguido sim fazer algumas melhorias. Quando você anda pela cidade, você vê um número de mesas na rua, de pessoas, né, convivendo nas ruas de Belo Horizonte, os bares podendo, né, montar um parklet, né, na frente, utilizando, transformando uma antiga vaga de carro em um espaço, né, de entretenimento e de cultura. Então eu acho que são alguns sinais de que a gente, né, tá evoluindo nessa área. Eu gosto muito quer dizer, eu trato essa região da Savassi aqui como a Ipanema, a Copacabana de Belo Horizonte. É como se fosse ali o Vila da Serra, uma Barra da Tijuca, mas aqui, esse centro nervoso aqui, boêmio, né, histórico de Belo Horizonte, o fato só da gente conversar sobre a possibilidade de tentar alguma coisa para aqui já é interessante. Acho que a Savassi tem essa abertura, é um local, né, onde as coisas novas surgem em Belo Horizonte, né? Então, sendo um polo, nós tivemos a felicidade de sediar grandes eventos e a gente viu o que virou essa praça aqui durante a Copa do Mundo, né, durante as Olimpíadas, a gente topando, né, com pessoas do mundo inteiro. Então, a gente conhece o potencial, né, aqui da Savassi, e eu acredito muito que coisas novas, né, coisas mais modernas, coisas mais disruptivas vai acontecer aqui. Tem até um projeto que ele é capitaneado pela CDL, que é de pegar justamente esse quarteirão que a gente está aqui na Antônio, né, de Albuquerque e transformar na primeira Smart Street do Brasil. Tudo nesse quarteirão vai ser tecnológico. O bueiro vai ser tecnológico, o sensor, a iluminação vai ser, a câmera vai ser, o pagamento nas lojas vai ser por reconhecimento facial. Então, o que há de tecnologia, em lugar da gente concentrar aqui, obviamente que não que essa rua precise de
de tudo isso. Mas que quando a gente começa a ter problemas e buscar soluções na cidade, a gente já tem algo testado, né? Então, aqui pode não ter problema de enchente, mas se eu tenho um conjunto de sensores aqui para medir, né, o escoamento pluvial e a concentração de água e se preparar para isso, um outro local da cidade que precisa dessa tecnologia, ela já foi testada aqui. Então, eu acho que é uma iniciativa, né, que ela nasce aqui. Vale ressaltar, né, que nós tivemos um movimento há 10 anos atrás que chamou São Pedro Vale, que dá origem a tudo do que chama de ecossistema de inovação no Brasil. Se não fosse o ecossistema aqui de Belo Horizonte, um grupo de empreendedores, né, uma iniciativa que ela só aconteceu porque esses primeiros empreendedores, eles conviviam aqui na Savassi, frequentavam os mesmos cafés, os mesmos bares, e eles, né, eles começaram a imaginar, pô, lá no Vale do Silício deve ser assim, o Steve Jobs deve estar andando e encontra, né, com outro empreendedor, e eles fazem o que a gente está fazendo aqui. Então, todo esse desenvolvimento tecnológico que existe, Belo Horizonte é uma referência, né? Em qualquer ranking que você pegar, Belo Horizonte está entre as 5 cidades principais inovadoras, né, do Brasil, se deve a esse perfil, né, e essa vocação da Savassi de trazer coisa nova para a cidade. E a tecnologia sempre andando do nosso lado, né, para poder facilitar. Isso é demais. Verdade. Aproveitando esse gancho da tecnologia que você falou, a Fernanda comentou, o Samuel também, a Óbvia é uma contabilidade digital, né? E a gente costuma dizer o seguinte, que as coisas se modernizam, né, Adriano? Há alguns anos atrás, para você pegar um extrato, você tinha que ir ao banco, você pedir uma comida ou ter que se alimentar, você teria que ir a um restaurante, um carro, você teria que ir a um ponto de táxi. Outro dia eu estava falando com um amigo meu o seguinte, falei, cara, se você estiver aqui na Avenida Tereza Cristina, 2 horas da manhã, sem celular, e você precisa ir para casa, como que você vai? Esquece, né? Você não chega em casa, cara, né? Então a gente fala da modernidade das coisas, e a contabilidade, ela se modernizou, né? A gente outro dia escutando aquela música do Legião, dizendo que o futuro já não é mais como era antigamente. A contabilidade também não é mais como era antigamente, né? Então, hoje, a Óbvia, ela faz a contabilidade de quem baixa o aplicativo, né? Com 70% aí de desconto e tudo, do preço de uma contabilidade normal. E a Óbvia faz essa contabilidade para o cliente pelo aplicativo, né? Como o banco, você usa ele todo pelo aplicativo, a contabilidade agora é assim também. Eu queria, você como cliente Óbvia, que você contasse a sua experiência, como que você conheceu a Óbvia, o que chamou atenção, né, também. O que chamou atenção. Pois é interessante que eu descobri que você, né, era um dos sócios da Óbvia essa semana, né? Quando vocês me convidaram. Eu, nesse período, né, entre a prefeitura de Contagem e agora essa oportunidade está na prefeitura de Belo Horizonte, eu virei um consultor, né? Eu trabalhava numa empresa de consultoria, que é a Hauer, né? Uma das principais consultorias no país, uma empresa gigante, vem crescendo a passos muito largos. Um amigo nosso que trabalha lá também, o Camilo, o Vladimir, né, trabalhou com a gente lá em Contagem também. Então, obviamente, eles que me levaram, né, para lá. Vladimir é ex-prefeito de Divinópolis. Ex-prefeito de Divinópolis, foi secretário de governo lá em Contagem, né? Hoje também tá no comando ali da MM, junto com o Marcos Vinícius, é o braço direito lá do Marcos Vinícius. É um dos caras mais capacitados que eu conheço, um grande músico, professor. Né? Um grande músico, né? Eu acho que o Vladimir, ele é bom em tudo, né? Acho que eu conheço ele. É o cara mais... Você sabe que eu acho só no basquete que ele não deve ir pro futuro, né? Que ele é mais baixo que a gente. É o cara que mais se apaixona, o cara mais apaixonado do Brasil é o Vlad. O Vlad, eu não sei se ele tá casado hoje, mas enfim, quando ele namorava, ele geralmente conhecia a menina, aí tomava um vinho e tal. Na outra, 2 dias depois, ele compunha uma música pra ela. O mais apaixonado que eu já vi na minha vida. Romântico, último abraço, Vlad. Você tem que vir aqui, viu, Vlad? Você tem que vir aqui, viu? Convidadíssimo, Vlad. Tem muita história legal pra contar. Histórias de amor. Vai ser mais romântico do que a minha passagem. Ótimo romântico do Brasil. O Vlad. É uma referência pra gente, né, Rodrigo? Exatamente. Mas aí, nessa empresa, a gente tinha um evento uma vez por mês, que era o Happy Hour, né, em que a gente
faziam ali uma reunião, tratava de alguns números, apresentava alguma... E depois, obviamente, tomava, né, uma Heineken lá no rooftop. E a hora que eu subi, tinha umas garrafas de uísque, eu perguntei como é que fazia para ganhar, né, aquela garrafa de uísque. E aí que eu conheci, né, o produto ali, obviamente eu comprei na época. Um fato curioso que eu encerrei minha empresa em julho, né, para assumir a prefeitura de Belo Horizonte. Eu não podia, né, conciliar com a empresa, mas eu continuo pagando a óbvio até Obrigado, hoje. Obrigado, viu? Eu fico muito feliz. Então, mas o que eu tenho para dizer, né, que a gente sempre, quando vai falar de inovação, aí a gente conecta com startup, muitas pessoas tentam pegar produtos novos. Então, o Uber, né, é um produto novo que surgiu revolucionando o mercado de transporte. O Airbnb, né, surgiu revolucionando, né, a parte de hospedagem. O iFood aqui no Brasil, a parte de alimentação. Mas essa não é a principal linha da inovação. Sim. A principal linha da inovação, que tem o maior número de empresas, que emprega o maior número de pessoas, né, que traz o maior número de resultados financeiros, é essa disruptiva. É aquela que pega uma empresa que já funciona de uma forma tradicional e ela continua fazendo o que ela faz, mas de um jeito inovador. Né? E eu acho que a Óbvio pegou um setor que eu acho que é um dos únicos. Eu acho que muitos setores avançaram primeiro, a parte da gastronomia, né, andou mais rápido, muito mais fácil você achar, né, alguém que vende algum prato, né, algum restaurante que já foi pro digital, e parece que a contabilidade estava um pouco careta. Né? Ainda tem aquela figura do contador, da contabilidade, né, de você ter que mandar o documento, você ir lá no seu contador e entregar uma pastinha com um monte de recibo. Isso, cara. Então eu acho que a Óbvio tem uma missão muito além do que, né, ser obviamente que o objetivo, né, de todo empreendedor inovador é que o seu negócio né, dê certo, que ele escale, né, que ele tenha projeção, mas eu acho que é muito mais do que isso, que é mostrar para as outras contabilidades tradicionais que existe um novo modelo. Obviamente tem um número muito grande de potenciais clientes, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico eu tenho acesso a esses dados. Dos 70 mil empresas abertas no ano passado em Belo Horizonte, 65% era MEI. E são empreendedores que dificilmente vão procurar uma contabilidade tradicional. Então, se eles não tiverem, né, à disposição deles um suporte contábil, mas que tenha, né, acessibilidade em relação a valor, a tecnologia, acessibilidade, que ele não tem que deslocar, que ele não tem que ficar mandando documentação, obviamente que nós vamos ter uma qualificação melhor da atuação desses MEIs, que por muitas vezes abre ele na necessidade, mas não sabe das obrigações que tem, e tem algumas. Né? Então eu acho que tem uma função até mesmo social, da gente poder dar um atendimento de qualidade, né, de uma contabilidade, para um grupo que não seria atendido pela contabilidade tradicional. É verdade, é isso. E hoje eu estava vendo, inclusive, uma entrevista sua mais cedo com a Economia Solidária aqui de Belo Horizonte, que me parece que é a segunda sexta-feira de cada mês, é isso mesmo? A Economia Solidária tem um projeto muito legal, porque é o seguinte, você tem pequenos empreendedores, produtores e artesãos, isso é normal, isso existe desde a época de Cristo, né? É algo muito antigo. Mas a hora que você agrega e você transforma essas pessoas em grupos, você traz, né, uma cultura do associativismo, eles começam a ter ganho de escala, eles começam a se ajudar, eles começam a ter diversificação de produto. Então eu faço uma coisa, você faz outra, e aí começa a permitir, que é o que a gente fez hoje, que são feiras. Isso. Eu só consigo fazer uma feira a partir do momento que eu tenho um grupo organizado. São 760 pessoas, né, grupos, empreendedores, organizados em 240 grupos que compõem esse projeto, né, da Economia Solidária. A maioria deles se formaram recentemente, né, formalizaram recentemente com o MEI, e eu acredito que grande parte deles não tem uma contabilidade. Exatamente. Eu tava vendo a entrevista mais cedo e um dos feirantes, ele falou um negócio que me chamou muita atenção. Ele falou o seguinte, que esse projeto seus dessa feira a cada segunda sexta-feira do mês existe essa feira, o encontro fixo da Economia Solidária. Que o feirante ele disse o seguinte, ele falou que aquilo era tão importante para a vida dele porque aquilo trazia para ele liberdade, né? Ele saía da mão de
de atravessador dos produtos que ele faz, a empada, a cocada, né? Para ele ser dono do próprio negócio, né? Para ele ter liberdade de ir para a feira na sexta-feira, de no sábado ir na feira lá na Pampulha, no domingo ir na feira hippie e vender em casa, né? Ou por telefone. Então, juntando tudo isso, eu me lembrei, e você dizendo isso, né? Provavelmente eles são MEIs e eles precisam de uma contabilidade, essa aproximação, né, que essa turma que está tão feliz de ter essa liberdade para trabalhar, né, para vender produto Esse era um objetivo desde que eu assumi, porque a gente tem uma maior participação da população querendo um emprego do que empreender. Sim. E uma das explicações é a previsibilidade. Eu prefiro algo que eu sei quanto que eu ganho, estável, de forma né? certa, no dia certo, e aí eu posso assumir os meus compromissos também no dia certo, de forma certa, do que algo que eu posso ganhar até mais, que eu até tenho talento, até seria mais feliz, mas me traria, né, uma incerteza do futuro. Esses empreendedores da economia solidária, eles agem de forma, até então, eles atuavam de forma sem ter nenhuma garantia. Então, à medida que eventos surgiam, à medida que a gente ia mapeando oportunidades, eles eram chamados para participar de alguma coisa, mas que poderia acontecer ou não. Não tinha um calendário específico. Então, nós fizemos um convênio com o TRE, fizemos um convênio com o TJ, fizemos um convênio com a Fundação de Parques, e agora com esse ponto fixo, que a gente tem pelo menos 6, 7 eventos fixos todo mês. Então, ele passa a ter previsibilidade. Ele passa a saber que, mesmo sendo um empreendedor, ele sabe mais ou menos quanto que ele tem de custo e de faturamento a cada vez que ele sai de casa, ele já sabe mais ou menos qual que é o lucro, então ele passa a se sentir quase que um assalariado, porque se eu tenho 7 feiras por mês, se eu vou ganhar tanto em cada uma delas, eu já consigo fazer compromissos de custo, eu já consigo investir no meu negócio, comprar um maquinário, né, que às vezes eu não tinha segurança de comprar. Então é uma iniciativa muito legal, a gente está muito feliz de estar trabalhando com isso também. Ô Adriano, e você falou dos projetos passados, qual que é a expectativa futura? Assim, você é um cara muito visionário, com tecnologia, com visão de empreendedorismo, né? Você teve a empresa, você teve a questão da consultoria. Qual que são as principais características do governo e de avanços para a cidade de Belo Horizonte? Como eu disse, né, nós tivemos aquele projeto, né, uma iniciativa no ano passado de fazer esse conjunto de diálogos, e agora isso tem uma continuidade, né? Então, depois de conhecer, de receber as demandas, a gente precisa avançar para o futuro. Eu acho que eu coloco 2 desafios que são de primeira hora. O primeiro deles é que, a partir do momento que se reúne um grupo de empreendedores e eles te passam uma série de demandas, num primeiro momento eles se sentem satisfeitos porque foram atendidos, conseguiram, enfim, desabafar, né, colocar quais são os seus anseios, as suas dúvidas, e a partir daí eles passam a esperar uma resposta. E se essa resposta não vem, esse movimento positivo que foi criado, né, que eu citei, ele acaba se perdendo, né, ele acaba se dissolvendo. Então eu acho que o grande desafio é nós conseguirmos, compreendendo a estrutura legal, a estrutura burocrática e as dificuldades que a gente realmente tem, da gente conseguir dar resposta para esses grupos de empreendedores. Algumas ações muito legais são montadas. Nós já estamos em contratação com o Sebrae para a gente desenvolver o primeiro Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então, nós vamos pegar setor por setor, ver quais são as fragilidades, as oportunidades, vamos desenhar em conjunto com essas entidades, vai ser um documento oficial que ele vai ficar registrado para quando a gente fizer uma troca de gestão, muitas vezes isso acontece, as boas ideias, as boas práticas, a experiência acaba indo embora com o gestor. Então, a minha ideia é a gente botar tudo isso que a gente está pensando no papel, porque muita coisa a gente dá conta de fazer, mas a maioria, a maior entrega que a gente pode dar é um legado, é o início de algo para que outros possam, né, seguir. Para que isso tenha uma sequência, é importante que não seja algo só nosso. Então, os principais projetos da Secretaria hoje, boa parte deles, alguns eu levo mais para a FEComércio, que é um grande parceiro da Prefeitura, né, em que a gente leva ali os projetos de capacitação. Então, tem algumas iniciativas muito legais e em breve vocês vão ter notícia desses projetos que a gente está criando em conjunto. Na linha do empreendedorismo, todos os projetos são construídos com o Sebrae e as outras entidades do comércio. Eu cito aqui a Seminas, que já tem convênio com a gente, a CDL, Cindy Lojas. Então, tem um grupo também de entidades que participam. E esse plano sendo
construída em conjunto, escutando todos. E esses produtos que a gente está desenhando como entrega desse plano terem a participação dessas entidades, e vale ressaltar que foi criado em Belo Horizonte o CODESE, que é um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, que é um conselho da iniciativa da sociedade civil. Então, o prefeito ontem fez um convite para que eles entreguem o nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico, né, para que a gente crie, então, uma sinergia. Então, acho que um desses desafios é esse, da gente poder entregar uma resposta desse movimento de escuta, né? Então, escutar é uma coisa, mas devolver algo é outra coisa, né? Completamente é outra coisa completamente diferente. O segundo desafio está na parte de inovação, que eu acho que casa muito com o que a gente está conversando aqui. No Brasil, né, foi aprovado o Marco Legal das Startups e que ele prevê a compra pública de inovação. Antes do Marco Legal, era praticamente impossível você contratar tecnologia e você fazer um processo, um ciclo de inovação no setor público, porque, né, eu acabei me especializando, né, em licitações. Para você licitar algo, você tem que fazer um TR. Para você fazer um TR, você tem que conhecer a realidade, você tem que conhecer o problema e você tem que conhecer o produto que você quer contratar. Isso na inovação não existe. Na inovação você chama, né, uma consultoria, uma empresa, uma startup, né, alguém para fazer esse processo de inovação junto contigo, você expõe os seus problemas, você mostra como é que são os seus fluxos e a tecnologia faz a mágica, né? Então você tem que se expor ao problema, mas você não pode se prender ao produto, porque o produto é algo que você não imagina. E o Marco Legal das Startups colocou isso, né? Tá com isso disponível. Então hoje existe um ambiente mais aberto para que as prefeituras, os estados, até mesmo o setor, o judiciário, possa contratar tecnologia. Acho que esse é o grande desafio, né, da gente poder dar uma resposta para o ecossistema de inovação, do uso, né, do recurso público, da máquina pública, como, né, um indutor da economia. Essa é uma fragilidade, é uma dificuldade, porém é algo que ainda foi pouco feito. Então, geralmente, quando você vai para uma procuradoria, né, para um órgão mais jurídico, existe uma certa insegurança de fazer algo que é novo, que ainda não foi experimentado. Então, existem algumas dificuldades, né, da gente produzir isso. Uma outra dificuldade é que o ecossistema de Belo Horizonte, ele já foi mais organizado quando ele era menor. À medida que ele foi aumentando, foi expandindo, né, as grandes empresas, a Amélios, né, que fez um IPO, a Hotmart, que é um unicórnio, né, e outras grandes empresas de tecnologia, elas acabam participando de outros ecossistemas, nacionais e internacionais. Então, ela passa a ficar menos dependente, né, do ecossistema local, e ele acabou ficando fragilizado. Então, existe hoje uma necessidade, e por onde eu tenho conversado, é comum, né, dos atores do ecossistema de inovação, de uma reorganização, né, do sistema de Belo Horizonte, aproveitando que a gente ainda é líder no número de startups, né, é líder na quantidade na disponibilização de mão de obra qualificada, né, para esse setor, para a gente, de forma organizada, enfrentar outras cidades e outros ecossistemas que vieram muito depois de nós, que são menores do que a gente, mas que têm apresentado crescimento e ameaça, né, a posição de Belo Horizonte. Então, eu cito esses dois desafios como algo que está no meu radar aí de prioridades. Que bacana, excelente. Adriano, eu não poderia deixar de falar, esses dias para trás a gente estava conversando e você me falou a respeito do Fuad, do prefeito de BH, que era um cara extremamente inovador, um cara extremamente moderno, né? E me parece que tem um projeto aqui do Centro para Todos, me parece que mudou o horário de abertura do parque. Eu queria que você falasse um pouco do prefeito, do Fuad, né? E esses projetos como o Centro para Todos, ou abertura de parques e tal, qual que é o impacto disso para a economia de Belo Horizonte, para o desenvolvimento econômico de BH? Olha, nesses meses aí que eu tô à frente da secretaria, eu já escutei muitas coisas positivas do Calil e algumas coisas negativas. Mas, para mim, Adriano, sem dúvida nenhuma, a melhor coisa que o Calil fez foi o Fuad. Porque eu acho que ele é um presente para a cidade. Num momento de polarização política, de radicalização, dificilmente alguém com o perfil do Fuad seria bem sucedido nas urnas naquele momento. Era necessário que o Calil usasse a popularidade que ele tinha para poder trazer e presentear a população
com um cara tão capacitado, tão sensível, né, que praticamente foi tudo. E ele né? tem uma história, né, Adriano? Ele tem uma história longuíssima, né? Ele ocupou os maiores cargos na área financeira em Brasília, foi secretário de Estado de Obras, secretário de Estado de Fazenda, secretário municipal de Fazenda, né, vice-prefeito e agora prefeito. É um servidor público, é um apaixonado por gestão pública, né, e que está tendo a oportunidade de deixar também o seu legado. Eu acho que a sensibilidade maior, né, do Fuad foi olhar para a cidade e entender que existe um centro, né, da cidade que ele deixou de ser centro. Né? Ele deixou de ser o centro do pensamento, ele deixou de ser um centro onde as pessoas se reúnem. Essa centralidade, que é um local onde que aquilo que eu não consigo encontrar de forma espalhada está reunido num determinado, né, local, é uma vocação do centro. Ele funcionou dessa forma, né, por muito tempo, mas acabou sendo, né, esvaziado. Boa parte, né, desse desenvolvimento foi, né, sendo arrastado para outras regiões da cidade. O projeto do centro, apesar de ser muito ousado, ele também é muito pé no chão e muito racional. É um conjunto de iniciativas palpáveis, de curto prazo, muitas delas, médio prazo, tantas outras, e algumas de longo prazo, mas que são necessárias. Então, a partir do momento que você prevê uma revitalização da Avenida Afonso Pena, a Avenida Afonso Pena é para ser uma referência de vida da cidade, né? De você poder caminhar por ela, de você viver a experiência, né? De passar pela Praça Rio Branco, de você poder subir até o Parque Municipal, de você subir a cidade até... Ali tem o Palácio das Artes, tem o Parque Mangabeiras, eles têm o Palácio das Artes, então você tem uma vida ali, o polo de economia criativa da cidade, a gente coloca arte, música, gastronomia, entretenimento, no centro da cidade. Então, virou um corredor de ônibus, né? Você olha para Afonso Pena, você vê o ônibus subindo e descendo o tempo todo, você vê menos pessoas passando, você vê menos atividade, você vê menos artista de rua, né? Você vê menos coisas interessantes, culturais acontecendo. Esse conjunto, né, de ações permitindo o retrofit de prédios. Então, tem muitos prédios que foram desenhados para ser escritórios, né, escritórios de advocacia, de contabilidade no passado, que hoje não tem mais interesse nesse tipo de prédio. Esse prédio precisa ser retrofitado, ele precisa poder atrair, né, um restaurante, né, um bar, um café, uma startup e moradia. Né? A gente costuma, né, ver no nosso bairro, onde a gente mora, a gente cuida, né, porque é ali que você mora. Quando você vai para outro lugar, o seu nível de cuidado, o seu nível de percepção é menor. Então, quanto mais moradores você tem num determinado território, mais cuidado aquele território é. Então, o centro precisa de ter mais moradores. E, obviamente, um número maior de moradores chama o desenvolvimento econômico. Então, precisamos dizer que o desenvolvimento econômico é o único que o governo não tem poder nenhum de atuar. Mas ele tem que criar todas as condições, né, para que ele possa acontecer. Muitas pessoas me falaram que sentiram falta de ações de desenvolvimento econômico no plano do centro. E o que eu disse a elas foi: a gente está seguindo o ritmo correto. Porque qualquer ação que eu fizesse para o desenvolvimento econômico, para atrair algum segmento, a pergunta seria: mas e a limpeza? Eu fui lá na Praça 7 e vi que estava sujo. Mesmo a Praça 7 sendo limpa 7 vezes por dia. Mas a produção de lixo é muito maior. Tem um lixômetro lá que ficou essa semana para mostrar, né, a quantidade de toneladas de lixo que é produzido naquela localidade. Vamos perguntar sobre mobilidade. Eu vou ficar preso no trânsito, aquele tanto de ônibus parado, né? Um trânsito confuso, mão contra mão. Vamos perguntar sobre segurança. Apesar do centro ser um dos locais mais seguros em Belo Horizonte, é muito mais fácil hoje você ser assaltado aqui na Savassi, no bairro Serra, no Castelo, no Buritis, do que no centro da cidade. Porém, a ambiência gera uma sensação de segurança. Você vem deitado na rua, né? Você vê pessoas... mais escuro, às vezes, um local mais escuro. Muita árvore, né? Muita árvore, acaba tampando. Então, as pessoas têm uma sensação de insegurança. Então, mexer em tudo isso, na parte de legislação, né, para permitir que prédios sejam retrofitados para uma outra finalidade do que eles foram inicialmente previstos. Você mexer na parte de ambiência, você reformar as praças, né, você melhorar ali o aspecto para que as pessoas se sintam mais seguras da forma que o centro realmente é, né? Você melhorar a mobilidade, você melhorar as opções de acesso à cultura, né? Criar todo esse ambiente é um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico, faz o resto, a mágica acontece, não vai faltar empreendedor que vai querer investir para o centro, que vai querer levar negócios interessantes para o centro, se todo esse conjunto que o prefeito Fuad está promovendo acontecer.
Como é que é o dia a dia? Eu tenho curiosidade de saber. O dia a dia do Fuad, assim, ele não tem cara de aguentar muito secretário lero, não, cara. Ele tem cara de ser mais bravo, assim. Como é que é o dia a dia dele lá? Você imagina um servidor público que sempre ocupou cargos de extrema responsabilidade com 40 anos de experiência. Ninguém engana o Fuad. Ninguém se ilude, né, que vai levar um projeto mirabolante, né, de que vai levar algo que não para de pé, principalmente do ponto de vista orçamentário. Ele foi secretário de Fazenda, né, desse próprio governo. Então ele sabe onde é que tem recurso, onde é que não tem, onde é que dá para tirar, onde é que não dá para tirar. Nossa. Então, as reuniões são extremamente pragmáticas, ele sempre comenta, sempre que eu levo um projeto, sempre que eu levo alguma ideia, ele já tem um comentário de pronto, ele já conhece alguma política correlacionada, ele mesmo faz conexões. Então você leva um projeto para ele fala assim, então conversa com o secretário tal e pede para ele te conectar com tal política já existente. Como vice-prefeito, o Fuad comandou alguns grupos de trabalho que tratou na questão de morador de rua, ele sabe exatamente quem são, onde estão, quais são as situações, o que existe de política pública na prefeitura, inclusive já antecipando aqui, ele vai fazer uma coletiva no dia 20, em que ele vai anunciar uma série de medidas para resolver esse problema, que eu acho que é um dos maiores problemas que a cidade, né, enfrenta hoje, e ele está muito atento a isso. Então, o trabalhar, né, com o Fuad é uma experiência incrível e que você tem que estar preparado. Não é uma reunião com o Fuad, você não pode ir despreparado, você não pode levar um projeto mais ou menos, você não pode levar para ele uma ideia que não tem início, meio e fim. E pelo prazo, né, ele sabe que ele tem pouco tempo para entregar muita coisa, então também você tem que selecionar muito bem coisas que você vai conseguir entregar que são realmente irrelevantes. O homem é brabo, né? Ele é gente boa, ele é um cara bacana, né? Um cara muito agradável, muito educado, mas que é muito exigente com a equipe dele. Inteligente, te colocou lá, amigo. Te colocou lá na secretaria. Inteligente. É isso. Ô, Adriano, pra gente passar pro bate-bola que a Fernanda vai conduzir conosco, como é que tá a sua expectativa para daqui 5, 10 anos na política? Onde você espera chegar? Olha, durante mais ou menos 7, 8 anos, eu sempre fiz planos, né? E alguns deram certo, outros deram errado. Mas as coisas mais maravilhosas, as melhores oportunidades que eu vivi, né, na política, elas foram totalmente inesperadas, não foram planejadas e não foram construídas. Então eu aprendi com isso e vou continuar apostando nessa metodologia. É fazer o melhor que você tem para fazer agora, ter paciência e uma estabilidade emocional para enfrentar o momento de turbulência que vem, e vieram, né, entre uma grande oportunidade e outra, houveram momentos, né, turbulentos. Então eu aprendi a segurar um pouco a onda e esperar uma boa oportunidade vir novamente. Para a política é isso, não tenho planos de construir algo, de planejar algo. Se vier algo, né, no futuro, votar, né, de braços abertos e de mente aberta, né, para analisar cada uma das oportunidades, mas é algo que eu aprendi a não planejar, não esperar, não fazer planos, para não frustrar e para não impedir que o inesperado, né, aconteça e a gente possa ser surpreendido. Adriano, para a gente poder finalizar o nosso bate-papo de uma forma bem legal e descontraída, eu tenho aqui um ping-pong, a gente denomina carinhosamente de respostas óbvias, né? Então você vai ficar à vontade aí e quero te pegar de jeito, como diz o Digão, né? Uhum. Vamos lá, para poder começar, administração pública ou sala de aula? Pelo seu perfil, né, a gente viu claramente o que você ama fazer, mas é bacana também você ponderar uma dessas duas. O que você, de fato, gostaria para sua vida, assim, né? Hoje, administração pública, sem dúvida, mas eu não afasto a sala de aula para o futuro. Ah, show de bola. Um objetivo, né, um sonho que você deseja alcançar ainda esse ano? Ainda esse ano? Uhum. Nossa, que complicação, hein? Nós temos um projeto, né, para inserir pessoas em situação de rua no mercado de trabalho, ver esse projeto de pé e ter pelo menos um caso para contar é o meu grande objetivo para esse ano. Também vai dar certo. Puxando para o futebol, Dida ou Fábio? Fábio. Inteligentíssimo também. Do que você mais sente orgulho, né, de ter feito ou alcançado ao longo da sua carreira? O auge para você.
Nossa, essa pergunta é complicada. Agora você puxou. Eu gosto assim. Nossa, ajudou. Bom, enquanto eu estive na Secretaria de Administração, eu imaginei que seria um cargo extremamente técnico, né? Eu focava muito nas questões de contratos, etc. E eu tive a oportunidade de conhecer a realidade dos servidores efetivos. Eu até então, como eu vim de uma trajetória política, sempre existe um pouco de resistência, né? Daquele que vem de um cargo comissionado, aquele que vem por uma veia política, com alguns servidores efetivos. A Secretaria de Administração me permitiu ficar mais próximos deles e durante a gestão do prefeito, ele me deu uma liberdade de gastar 20 milhões de reais em melhoria para os servidores de contagem. Então, nós podemos chamar segmento por segmento, receber as reivindicações de cada um e eu tenho certeza que naquele período nós mudamos a vida de muitas famílias em contagem, muito show. Graças àquela oportunidade, é algo que eu me orgulho muito. Que bacana, isso é lindo. Bom, as cores da Maria Fernanda, né? As cores favoritas dela seria preto e branco ou azul e branco? Esse é um conflito. Esse é um conflito lá em casa. Quando ela nasceu, não havia ambiente para que eu disputasse, né, para que eu quisesse o sofrimento da minha filha 20 anos na Série B, que era algo que se... Né, mas eu tinha esperança de que o Cruzeiro iria, né, se recompor. Então é algo que eu vou deixar para ela escolher, porque a mãe vai fazer força para um lado, eu vou fazer pressão para o outro, então eu acho que eu vou deixar para ela escolher para não comprar briga em casa. Não, justo, perfeito. Bom, Praça 7 ou Temple Bar? Olha, não tem como eu fazer essa escolha. Eu tenho que escolher pro passado, né? Eu acho que o Temple Bar fala muito do meu passado. Eu acho que aquela experiência de ter trabalhado num restaurante, de ter enfrentado tantos perrengues, tantas dificuldades, eu acho que ele me levou para um nível de humildade que eu acho que eu precisava naquele momento. E ele me faz ter uma conexão hoje com as pessoas, com que as políticas públicas que eu desenvolvo eu quero conectar. Mas eu não consigo pensar no meu futuro sem pensar na Praça 7. Os planos, né, do governo que eu faço parte hoje passa pelo desenvolvimento do centro de Belo Horizonte. A Praça 7 é o símbolo disso. Então, tudo que eu faço hoje, todos os projetos que a gente faz, sem dúvida nenhuma, a Praça 7 simboliza esse trabalho. Então, eu fico com o Temple Bar no passado, mas o futuro, a Praça 7, sem dúvida nenhuma, é a minha escolha. Sempre olhando pra frente, né, amigo? Boa. Justamente. Carta ou WhatsApp? WhatsApp, sem dúvida nenhuma. Eu sou um compulsivo por telefone e o WhatsApp, sem dúvida nenhuma, é o meu preferido. Ótimo. Contabilidade digital ou a tradicional? A Aí resposta é óbvia, né? Até porque eu só tive empresa na minha vida por 7 meses. E aí eu só tive a contabilidade digital. Então eu acho que eu posso ser um exemplo aí, né, de que teve o primeiro contato com uma contabilidade por meio digital e sem dúvida nenhuma eu não voltaria atrás dessa escolha. E a resposta é óbvia, né, Adriano? É óbvio, sem dúvida. Sensacional. Amigo, muito obrigada pelo seu tempo. Foi muito bacana esse bate-papo. A gente conseguiu discutir várias situações e aprender muito, como sempre. Foi um prazer te conhecer e receber você aqui hoje. Foi show de bola. Adriano, então, prazer tê-lo aqui, cara. Nossa, satisfação enorme. Então, em nome da Óbvio, eu gostaria de deixar essa lembrança, né? Que é uma canequinha nossa, de todos os convidados que participam aqui conosco, para você sempre lembrar desse momento, em especial dessa entrevista maravilhosa aqui hoje conosco. Muito obrigado por estar aqui, pelo convite. Eu vou usar essa caneca aqui para tomar aquele uísque que você me deu lá quando eu virei cliente da Óbvio. Excelente. Satisfação, amigo. Valeu. Adriano, obrigado, cara. Você é um cara extremamente competente, humilde. Você faz jus e merece o cargo que você ocupa. Eu te desejo muito sucesso e que a gente encontre mais vezes na Praça 7 ou no Temple Bar aí para comemorar, né, agora do as outro vitórias. Lado, né? Adriano, um prazer. E um último detalhe. Você havia colocado como meta de vida visitar um país para cada ano de idade. É isso? Já visitou os 37 países? Pois é, eu tive a oportunidade de conhecer 39, eu fiquei com crédito aí, né? Então eu tenho mais 2 anos aí pela frente, que eu não pretendo fazer nenhuma viagem, quero dedicar totalmente minhas energias, né, aqui em Belo Horizonte, então eu tô com esse crédito aí. Boa. Então depois dos 40 eu começo a preocupar, né, com isso de novo. Eu quero agradecer muito vocês por estar aqui. Eu acho que a gente, né, tem uma vida de experiências, mas eu acho que nada marca mais do que a primeira. É o primeiro podcast, né, que eu tô participando. Eu tenho oportunidade
oportunidades, né, de dar entrevistas, mas nunca aborda a nossa vida, nunca aborda a nossa história. As pessoas às vezes conhecem os nossos projetos, conhecem o que a gente está pensando, mas elas não conseguem linkar, né, com a origem disso, com as experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida, que conseguiram, né, traduzir aquilo que a gente está fazendo agora. Tudo que a gente é hoje é resultado de algo, né, que a gente plantou, que a gente iniciou no passado. Então, obviamente que esse dia de hoje marca, né, na minha vida por ser essa primeira oportunidade de eu criar essa conexão, né? Agradeço a vocês por essa oportunidade. É um programa que eu vou gravar e, obviamente, no futuro eu vou mostrar para minha filha, né, para que ela conheça essas histórias, né? Eu acho que vai ser muito legal. Então, quero agradecer muito por essa oportunidade. Foi muito especial para mim estar aqui. Nós que agradecemos. E no futuro a gente vai saber se a Maria Fernanda escolheu o Cruzeirão ou outro time lá. Vai ser azul, né? Dependendo da escolha. Tem que ser. Muito obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada por estar presente. Aproveitem, não se esqueçam, se inscrevam no canal, sigam a Óbvia no Instagram, no Facebook, Óbvia Contabilidade. E aproveite também, baixe o aplicativo, eu tenho certeza que você vai gostar. Deixe a sua empresa nas mãos de quem entende do assunto da Óbvia Contabilidade. Muito obrigada e até o próximo ObviaCast. Valeu.